Livro Vivendo pela Fé, capítulo 34. Vivendo pela Palavra. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Mesmo no aspecto físico, você não pode viver de algo que não contenha vida. Se respirar um ar mortífero, ele transmitirá morte para você. O mesmo se aplica ao caso de ingerir água ou comida tóxica. Tudo que você ingere em forma de comida ou bebida deve conter o elemento da vida. Caso contrário, você não poderá sobreviver do mesmo. Assim, para que se viva da palavra de Deus, esta palavra também deve conter o elemento da vida. Portanto, essa palavra é chamada a palavra da vida. Visto que a palavra de Deus está imbuída de vida, a vida que está nela deve ser a vida do próprio Deus. E isso é vida eterna. Portanto, é verdade quando se diz que as palavras do Senhor são as palavras da vida eterna. João 6:68. Sempre que você recebe a palavra de Deus no coração, naquele exato momento e naquela palavra, você recebe a vida eterna. E quando se recusa a receber a palavra, você está a rejeitar a vida eterna. O próprio Jesus disse: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Jesus usou o exemplo de viver do pão como ilustração de como viver da palavra de Deus. Isso não foi escolhido por acaso. Todas as palavras de Jesus, definitivamente, foram usadas para ensinar uma importante lição. Fisicamente, você vive de pão, usando o termo pão como abrangendo todos os alimentos adequados. Mas para que possas viver de pão, é essencial que ele esteja dentro de você. E para que vivas da palavra de Deus, é igualmente essencial que ela esteja dentro de você. Você não acredita que pode ter vida comprando o melhor pão e olhando para ele ocasionalmente, o analisando e se esforçando para resolver os mistérios da sua composição e como ele poderia sustentar a sua vida. No entanto, milhares de pessoas realmente parecem supor que podem viver pela palavra de Deus dessa maneira. Muitos compram uma Bíblia de 8 ou 10 vezes o tamanho normal, com muitas notas de conselhos obscuros, colocam-na sobre a mesa e se orgulham de acreditar na Bíblia. Eles realmente parecem pensar que de alguma forma misteriosa isso irá fazê-los viver. Mas seria igualmente sensato e benéfico para eles comprarem um pedaço de pão lindamente decorado, maior que o tamanho normal, e o colocassem na mesa, mas não comessem nada, e depois proclamassem que acreditam no viver saudável. Você não espera viver do pão dessa forma. E de igual modo, não pode viver da palavra de Deus. Para viver do pão, você sabe que ele deve ser levado à sua boca e devidamente mastigado e preparado para a digestão, e depois engolido e enviado ao processo digestivo, para que a vida que está nele seja distribuída para todas as partes do seu organismo. O mesmo se dá com a palavra de Deus. Você deve recebê-la como ela é em verdade, a palavra de Deus. Deves dar a ela um lugar no teu coração, como sendo a palavra da vida. Então descobrirás que ela é realmente a palavra da vida. Na Bíblia, essa mesma ideia de viver do pão ao comê-lo é transmitida e aplicada à palavra de Deus. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. Estendeu-o diante de mim,
e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações e suspiros e ais. Ezequiel 2, 8 a 10. Depois me disse: Filho do homem, come o que achares. Come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como o mel. Disse-me mais: Filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras, que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Ezequiel 3, 1 a 4 e 10. Antes que o profeta pudesse falar da palavra de Deus a outros, ele teve que descobrir o que era a palavra de Deus para si mesmo. Antes que pudesse transmiti-la como a palavra da vida a outros, ele precisava conhecê-la como a palavra da vida para si próprio. Para que ele pudesse fazer isso, lhe foi ordenado comer, engolir e encher-se das palavras do rolo. O profeta deveria primeiramente ouvi-las e recebê-las no próprio coração. Esta mesma instrução vale para você, para que possa viver da vida de Deus. Quando você toma o nome de Cristo, repousa sobre você a responsabilidade de apresentar a palavra da vida. Mas antes que possa compartilhá-la como a palavra da vida para os outros, esta deve ser vida no íntimo do seu coração. Esse mesmo pensamento é apresentado em outra parte da Bíblia. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração. Jeremias 15, 16. Observe que o texto não diz: comi os capítulos, ou comi os versículos, ou mesmo comi os assuntos. Não, ele diz: achando-se as tuas palavras, logo as comi. As palavras. É aqui onde milhares perdem o verdadeiro benefício da palavra de Deus. Eles tentam compreender muito de uma só vez e, na verdade, não entendem nada. As palavras tornam-se sem nenhum significado. Caso você não capte os reais pensamentos que elas estão tentando expressar. E quanto maior for a mente de quem fala, mais profundos são os pensamentos comunicados, mesmo nas mais simples palavras. A mente daquele que fala na Bíblia é infinita, e os pensamentos expressos em palavras simples são de profundidade eterna, porque são a revelação do eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Efésios 3, 11. Com a sua mente pequena e finita, você não é capaz de compreender de imediato os pensamentos ensinados em muitas das palavras da Bíblia. Você não é capaz de compreender as palavras de um capítulo inteiro ou mesmo de um versículo inteiro de uma vez. Uma palavra de cada vez é o máximo que a sua mente é capaz de examinar com proveito. Certamente, qualquer pessoa que professa crer nas palavras da Bíblia como a palavra do Deus eterno, expressando o seu eterno propósito, teria que ter muita presunção acerca das suas próprias faculdades mentais para considerar-se capaz de compreender de uma só vez os pensamentos expressos em muitas dessas palavras. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Isaías 5, 21. Não seja altivo do coração. Provérbios 16, 5. Não pense ser algo muito mesquinho tomar palavra por palavra da Bíblia, considerá-la cuidadosamente e meditar nela com oração e recebê-la no coração como a palavra da vida para você. Receba-a desta maneira e descobrirás que a palavra será de facto para você a palavra da vida e ela trará constante alegria, paz e gozo ao seu coração. Não pense ser essa uma maneira vagarosa de ler um versículo ou um capítulo da Bíblia. Se estudar deste modo, terás um proveito infinitamente melhor do que uma leitura rápida sem compreensão alguma.
Assim, você compreende cada palavra e cada palavra compreendida é vida eterna para você. Pois Jesus disse que o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Há vida em cada palavra. E tão certo quanto você recebe uma palavra dela em sua mente e coração, nessa palavra e por essa palavra você tem vida eterna. Leia novamente as palavras de Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. De que maneira você vive fisicamente? Alimentando-se de pão? Engolindo grandes pedaços ou fatias inteiras de uma só vez? Você sabe que não é assim. E também sabe que se tentar comer pão dessa maneira, não viverá muito tempo. Você sabe que para viver de pão é necessário uma mordida de cada vez. Então, quando Jesus usou esta ilustração e a expressão de toda a palavra que sai da boca de Deus, será que ele não pretendia ensinar que alimentar-se de forma gradual da palavra de Deus é como se deve viver por ela? Assim como uma mordida de pão por vez é a maneira correta de viver do pão terreno? Não é essa a mesma lição ensinada em Jeremias 15:16? Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração? Filho do homem, coma o que eu te dou. Coma a palavra de Deus. Coma cada palavra que sai da boca de Deus. Então viverás uma vida espiritual, forte e saudável, assim como vives uma vida forte e saudável comendo o melhor alimento. Coma o pão do céu e ele lhe trará a vida do céu, assim como comer o pão da terra lhe traz vida física. Amém.